A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina. Hoje nós estudaremos a lição 11, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. Nós estamos estudando nesse trimestre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Você que tem acompanhado as lições, dos pastores aqui da Assembleia de Deus, que tem trazido alguns subsídios para você preparar a sua aula, tem acompanhado que estamos estudando o livro de Jó. Vocês já perceberam, já passaram pelos pontos iniciais e pelos discursos dos três amigos de Jó, e a Jó fazendo a sua defesa, havendo a réplica, havendo a tréplica, havendo ali um diálogo, às vezes nervoso, complicado, de Jó com seus três amigos, né? E num debate teológico muito complexo, até para os nossos dias hoje, porque trata da questão do sofrimento humano, né? Então, entre os capítulos 13 e 42, nós temos o diálogo, né? O debate envolve a natureza divina, a teologia, os pensamentos teológicos reinantes à época de Jó, o sofrimento humano e quais seriam essas causas, né? E nesta lição surge um novo personagem. Nos apresentado um personagem que até agora estava ausente, estava oculto, seja porque apareceu agora, seja porque nos primeiros capítulos ali não foi mencionado, mas é a figura de Eliú. E ele começa com discursos incisivos que vão do capítulo 32 até o capítulo 37. Isso é muito interessante. E para que você, no seu subsídio, na preparação da sua aula, é bom que você note o seguinte: ele não figura entre os três amigos de Jó nomeados no capítulo 2. Ele não está entre os três amigos ali com seus discursos. Ele não pertence a isso. Tá? Não figura no momento da reprimenda de Deus aos amigos de Jó. Ele não figura ali também. Quando Deus repreende os amigos de Jó por não ter falado o que era justo, como né, a respeito de Deus, como o próprio Jó tinha falado, não está nessa reprimenda, né? Também não há uma discussão entre ele e Jó. Ele fala o seu discurso é incisivo, mas Jó não faz uma réplica, e nem há uma tréplica, muito menos, daquilo lá. Ele simplesmente fala, ele está ali no meio do livro, é um momento interessante, porque ele é uma espécie de um intruso, né? Poderíamos dizer assim. O Jó capítulo 31, no versículo 40, diz assim: acabaram-se as palavras de Jó. Jó encerra, chega, não vou falar mais nada, encerrei. E lá no versículo, Jó capítulo 38, versículo 1 e 2, depois disso o Senhor respondeu a Jó através de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então nós temos Jó se silenciando, abrindo seu coração, falando tudo o que ele queria falar e discordando e discutindo com os seus amigos e pedindo uma audiência ante Deus e dizendo: olha, não pequei, o que está acontecendo comigo? Toda essa agonia de Jó, todo esse desabafo de Jó, sua frustração. E o capítulo 31 é pesado, se você ler ali, o coração que ele está quebrantado, angustiado, e é de se esperar que agora Deus falasse. Mas entre a fala de Deus e o silêncio de Jó, temos ali o Eliú falando também, né? Esse novo personagem, essa nova pessoa, vamos colocar assim, essa nova teologia sendo inserida ali no meio. Alguns teólogos defendem que foi uma revisão redacional no texto, acabando inserindo ali as palavras de Eliú, para que houvesse uma espécie de atualização teológica dos temas ali, discorrendo Jó, principalmente no que diz respeito à soberania divina, que é o cerne do discurso de Eliú, né? Mas é interessante de se pensar nisso. Outra coisa que nós podemos dizer também, que além de Eliú
quebrar essa narrativa, né? Vem vindo uma narrativa através de poemas, vem sendo discorrendo, vem criando um clímax, e a hora que o clímax surge, que Jó se cala e que a expectativa é que Deus responda, entra esse rapaz, né? Que é bem mais novo que os demais, entra na história e quebra a história ali e entra com seus discursos. Uma coisa que temos que entender é que ele era mais jovem que os demais. Então fica a discussão, o que Eliú estava fazendo ali naquela hora, porque por que ele foi discorrer, dar a sua opinião sobre o que estava lá. Ele mesmo fala que durante as discussões dos amigos de Jó, com o próprio Jó, ele estava em silêncio, ele aguenta em silêncio, né? Ele mostra, veja bem, ele mostra um grande conhecimento teológico. Tem alguns erros aqui, alguns pontos interessantes que nós vamos discorrer, mas ele não era leigo sobre isso. Ele tem uma teologia desenvolvida, profunda, interessante, né? Mas apresenta ela de uma forma arrogante. A própria incursão, a entrada de Eliú é de uma maneira um pouco arrogante, principalmente ele sendo novo, bem mais novo, estavam diante de anciãos ali, mais velhos, mais experientes do que ele, e principalmente estando diante de uma situação complicadíssima, que era explicar o que Jó estava passando. E ele ouve o discurso e, de repente, ele entra de uma forma agressiva, ele entra de uma forma incisiva, né, em relação ao comportamento de Jó. Ele diz assim, ó, e acendeu-se, capítulo 32, versículo 2, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, da família de Raão, contra Jó se acendeu a ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também se acendeu a ira contra os 3 inimigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Então ele se enche de ira, ele se enche de furor, porque Jó tinha o seu discurso, e segundo ele o discurso de Jó está totalmente errado, e criticava os seus amigos, porque seus amigos, ou os 3 amigos de Jó, que eram mais velhos que ele, porque não conseguiram convencer Jó daquilo que Jó estava passando, né? Se você analisar bem, se você pensar do ponto de vista atual, nós vemos que ele representa aspectos da teologia moderna, ou aspectos da nova geração com seus conceitos teológicos que surgem a cada tempo. E a tendência uma tendência das novas gerações é sempre pensarem que são melhores que as antigas, que têm mais respostas que as antigas, e que as antigas tradições, ou teologias, ou posturas estavam erradas. Esse pensamento de Eliú reflete muitas vezes o conflito que há dentro das igrejas, né? A nova geração que surge com sua leitura, com seu conhecimento, ainda mais agora que as gerações atuais têm muitos recursos, tem vídeos, livros, palestras, pastores de todos os lados, de todas as matizes, expressões teológicas de todo o momento. Você tem livros, agora a geração está vindo já com a habilidade da leitura em língua inglesa, ou a própria língua germânica, os livros, e fazem teologia, mestrado, doutorado, e jovens na igreja com um currículo aí de leitura gigantesco. Então às vezes ele chega e fala assim, não, vocês não sabem nada, vocês não estão conseguindo resolver os problemas, eu sei o que eu faço, eu sei o que vou fazer, está totalmente errado. E há um certo desprezo às pessoas mais antigas. E há um certo desprezo à própria situação. Situações complexas que ele acha que é simples. Porque ele tem a teoria, mas não tem a vivência. Jovens pastores que chegam nas igrejas, né, depois do seminário, dos cursos de teologia, querendo mudar tudo. Mas a hora que ele tem que cuidar de uma igreja e que ele sente a realidade, o peso, ele é obrigado a baixar um pouco a bola, porque as coisas são complexas. A teoria que ele aprendeu nos seminários, às vezes não se aplicam nas questões práticas. Aquela carga teológica de todos os livros e ensinos que ele teve, na vida prática, às vezes não serve. E ali ele se encontra numa rascada. Então o que nós vemos no Eliú é uma certa arrogância, né?
E mesmo a sua exposição das Escrituras, ele fala verdades. Sim, tem uma teologia interessante, inclusive correta, cheia de verdades bíblicas reveladas na Escritura. Porém, ele faz de uma forma sem amor, sem misericórdia, sem compaixão, sem empatia com Jó, que era Jó que estava sofrendo naquele momento e sendo acusado pelos seus 3 amigos. Ele, na sua defesa teológica, ele fala, Deus é soberano. E hoje nós temos uma discussão gigantesca sobre a soberania de Deus, né? E sobre os vários aspectos disso, inclusive soberano para decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno, né? Que não precisa prestar contas a ninguém, faz o que quer e não deve ser questionado. Então, a soberania divina é um pressuposto bíblico, é uma verdade bíblica, é uma revelação bíblica. Deus é soberano e realmente não precisa prestar contas a ninguém sobre isso. E o amor e a misericórdia? Ele se esquece disso, Eliú. E na sua tentativa ele se irrita porque Jó abre o coração e questiona e levanta questionamentos sobre a vida, sobre o sofrimento, e ele acha que já não tem o direito de fazer isso, não devia fazer isso, mas no fundo, ele acaba repetindo, com palavras diferentes, mais modernas, com uma outra roupagem, talvez uma teologia mais elaborada, mas ele continua repetindo e caindo nas mesmas questões dos seus 3 amigos. Jó pecou, e Deus está corrigindo Jó. Jó pecou, e Deus está punindo Jó pelo pecado, né? Eliú, ele representa uma dose de teologia certa, mas sem amor e misericórdia. Representa academicismo teológico, inclusive que vemos hoje, porém sem experiência prática no pastoreio, sem compromisso com as pessoas, sem cuidado com as ovelhas. Representa a crítica da geração atual às posturas das gerações antigas, porém existe uma crítica, mas algo de concreto mesmo não tem. Na hora que deixam ele falar, ele começa a falar, fala, mas quando vai peneirar tudo que foi falado, é mais do mesmo. Representa verdade sem compromisso, sem graça, sem compaixão, né? Como alguém já disse, às vezes é a síndrome do seminarista, né? Sai de lá achando que pode mudar o mundo, que vai mudar o mundo, e quando ele amadurece, descobre que quem tem que mudar é ele mesmo, né? Começa por ele mesmo. E antes de impor goela abaixo as suas convicções teológicas, ele precisa amar, conhecer as pessoas, verificar o sofrimento das pessoas, sem tirar conclusões precipitadas, sem julgá-las, sem ridicularizá-las. E muito mais importante, o respeito às gerações passadas. Por mais equívocos que talvez ela cometa, que a gente venha saber, mas as gerações passadas devem ser respeitadas, porque é ela que nos trouxe neste momento aqui, e se nós estamos hoje conhecedores da palavra, foi a bandeira levantada pelas gerações posteriores, né? Então ele faz Bildade, Zofar, eles acusaram Jó todo esse tempo de pecado, e Jó não é convencido, ele fala, não, eu não cometi pecado, ele defende, quer que um intermediário defenda a sua causa. E surge Eliú, mas Eliú não é esse intermediário, porque ele quer trazer explicações, ele quer dizer que tem as respostas, mas ao mesmo tempo ele acaba falando, como eu disse, mais dos mesmos, né? Alguns pontos positivos no discurso de Eliú. Como eu disse, é uma teologia um pouco mais elaborada. Ele chama Jó pelo nome, isso nenhum dos amigos faz, ele cita Jó, então ele se lembra que aquela pessoa sofrendo tem um nome. Cita verdades bíblicas fundamentais, como a soberania divina, totalmente bíblico. Sofrimento como uma forma de desenvolvimento e crescimento, totalmente bíblico. Sim, Deus pode usar o sofrimento, as circunstâncias difíceis da vida, para nos corrigir, para fazer-nos desviar do mau caminho, para fazermos crescer, desenvolver. O sofrimento como um corretivo, como uma correção. Hebreus fala que Deus disciplina o filho que ama. Não, está totalmente correto a verdade apresentada por Eliú, mas não se aplicava naquele momento. Não era uma questão dali que Deus corrigindo um pecado de Jó cometeu um erro, não era a questão, havia algo muito mais profundo. Aliás, a causa do sofrimento de Jó, nós sabemos, claro, porque nós lemos o capítulo 1 e 2, foi justamente porque Jó era íntegro e justo. E Satanás acusa Jó de inverdades e Deus permite que Satanás toque na vida de Jó justamente para mostrar para nós, as gerações posteriores, que Jó era justo, que tinha uma fé verdadeira e que mostrou-se íntegro mesmo diante de uma situação de provação. Então, Eliú, mais uma vez, fala verdades eternas, verdades que nós defendemos até hoje, mas que não se aplicavam ao caso de Jó. Pontos negativos, se apresenta como mais um defensor de Deus, né?
Mais uma vez temos uma teodiceia, as pessoas achando que tem que defender Deus, mas sem qualquer compaixão. Hoje nós vemos muito isso, pessoas que acham que tem que defender Deus, pessoas que acham que tem que defender incisivamente a palavra de Deus, muitas com animosidade, sem respeito ao próximo, e na sua vida relacional, na sua vida cotidiana, o seu discurso é incoerente. Ele fala de um jeito, quer defender Deus nas redes sociais, no Facebook, nas pregações, mas no seu relacionamento com o próximo, com o semelhante, no seu dia a dia, ele é desprovido de qualquer amor e misericórdia. Ele estava enfurecido pela incompetência dos 3 amigos de Jó em convencer do pecado. Então, ele acha que retórica e discurso é suficiente. Jó estava sofrendo e ele acha que o grande problema foi falta de discurso, falta de argumentos lógicos, teológicos dos companheiros de Jó. Então, toda discussão agora, quem ganha a discussão é quem discursa melhor. E não tem nada a ver, né? Mesmo que esses amigos tivessem convencido Jó, Jó falou, então tá bom, eu pequei, o que está acontecendo comigo, eu pequei e tal. Mas eram discursos, ainda não conseguiam entender a dimensão espiritual, esse outro plano muito mais elevado do que a mente humana pode compreender, que trazia as razões pelo sofrimento de Jó, né? Ele cria uma expectativa, Eliú no seu discurso, no começo, ele cria uma expectativa, agora vocês vão me ouvir, agora eu vou falar, agora vocês não convenceram Jó, agora eu vou dizer o que está acontecendo, ele cria uma expectativa, acho que tem ouvido, agora vamos ouvir uma resposta coerente, agora tudo vai fechar, os amigos de Jó vão se contentar, Jó vai se contentar, agora teremos uma explicação. Mas, como já disse, ele fala mais do mesmo e parece-me que ele é ignorado por Jó, ele é ignorado pelos os anciãos, ele é ignorado até mesmo por Deus, que Deus depois nem cita Eliú, nem para dizer, para corrigi-lo e nem para dizer, não, Eliú estava um pouco mais certo que vocês, não. Simplesmente ele é ignorado. Na sua arrogância, ele foi posto de escanteio e depois do seu discurso incisivo, ele desaparece do texto, né? É muito interessante. Ela é uma teologia de salto alto, se achando superior a tudo e a todos, mas que na prática, na vivência, no dia a dia, se mostrou arrogante demais, né? Uma tentativa de desconstrução do passado e trazer uma luz que seria superior às outras. É um problema que nós vivemos hoje também. Temos que ter muita prudência em relação a isso, a desprezar aquilo que nós aprendemos e a seguir novos líderes, novas fontes de autoridade, achando que por causa disso somos superiores aos nossos irmãos, né? Como eu já disse, boa parte do seu discurso tem sentido, está conforme a revelação geral das Escrituras, mas não explicavam o problema de Jó. Mateus 12:7, mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Às vezes nós estamos fazendo sacrifícios teológicos gigantescos, mas sem qualquer misericórdia. E condenando as pessoas, jogando sobre ela culpa, inferioridade, pondo dúvidas sobre o amor e a misericórdia de Deus sobre a vida dela, né? Então, Eliú continua trabalhando com o conceito da justiça retributiva. Há sofrimento, está havendo pecado, seja para Deus corrigir, né? Seja para Deus punir, seja para qualquer situação, né? Ele fala verdades bíblicas aqui que estão de acordo com as Escrituras, né? O ponto 1, o sofrimento como uma forma de revelar Deus, sim. O C.S. Lewis, ele fala, né, no seu livro Problema do Sofrimento, que o sofrimento humano é um megafone que Deus usa para chamar a atenção do ser humano. Sim, muitas vezes Deus permite o sofrimento, como agora nessa pandemia que estamos vivendo, muito sofrimento, para mostrar a fragilidade humana, a arrogância humana, que nós dependemos dele, precisamos dele, que os nossos planos, por mais elaborados que sejam, são como castelos de areia que desabam facilmente. Deus usa o sofrimento para falar com a gente. Deus usa o sofrimento para dizer para o ser humano, você está no caminho errado. Deus permite o sofrimento para isso. Mas não era o caso de Jó aqui, né? O orgulho do homem priva de ouvir Deus. Perfeito, perfeitinho. A soberba humana deixa o homem surdo à voz de Deus. A soberba humana deixa o homem cego em relação às verdades divinas. Ele acaba seguindo seu próprio caminho, entorpecido, e Deus permite que os dissabores da vida para que o homem entenda, opa, eu não sou ninguém, eu sou pó, eu preciso desse Deus. Deus permite isso. Mas também não é o caso de Jó aqui, como nós sabemos, né? E Deus, dentro dessa
desse discurso de Eliú, nós temos sobre o mistério da redenção, né? Que também traz uma ideia de que haveria um redentor, né? Um redentor ao ser humano, que o ser humano precisa de um redentor diante de Deus, precisa de alguém que faça a intermediação entre o homem que é falho e Deus que é santo. Totalmente plausível, totalmente verdadeiro aqui, mas mais uma vez eu falo, vai aliviar o sofrimento de Jó ou explica a situação que Jó está passando? Não explica, né? O sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus, sem problema, totalmente bíblico. A justiça de Deus é demonstrada, às vezes, enviando sofrimento. Deus faz as correções, fez isso com o Egito. Deus trouxe o sofrimento ao Egito como uma forma de punição, de justiça sobre os crimes cometidos com o Egito, fez isso com a Babilônia, fez isso com o Império Medo-Persa, fez isso com os gregos, fez isso com os romanos, fez isso com os nazistas, Deus, sua justiça, envia sobre isso, e quando o cálice da ira de Deus ele se enche, realmente a justiça divina vem. Como nós sabemos aqui, no período da grande tribulação, é um prestar de contas, né? Deus vai prestar conta de toda, o homem vai prestar conta diante de Deus de toda ação e toda maldade, né? Mostra o caráter justo de Deus e ele o defende a soberania de Deus. Coisas que é totalmente bíblico. Deus é soberano. Deus não precisa prestar conta de nada a ninguém. Tanto é que Deus não presta contas a Jó do que ele faz ou porquê. Jó fica sem saber. Mas isso não afeta o caráter de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão e a sua ajuda ao homem, o seu desejo de ter comunhão, né? E ele vê no ponto 3 o sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. Perfeito, o caráter pedagógico e que devemos adorar Deus em meio ao tormento. Sim, verdades bíblicas, verdades plenas que nós aceitamos, que nós proclamamos, mas que, queridos, no momento do sofrimento humano, às vezes é fácil a gente falar isso vendo o outro sofrer, adore a Deus, né? Aguente o sofrimento. Mas aquele que está sofrendo, às vezes, não precisa de discurso, não precisa de teologia, ele quer um abraço. Ele precisa do nosso conforto, do nosso auxílio material, espiritual, psicológico, né? Nós precisamos ajudá-lo na forma como a gente precisa, orando com ele, chorando com os que choram, né? Se alegrando com os que se alegram, esse relacionamento pleno, essa empatia, essa compaixão, como Jesus lá relata no capítulo 10 de Mateus, e que ele se move de íntima compaixão pelo povo, né? Porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E que essa possa ser a nossa motivação, mais do que convencer as pessoas das nossas posições teológicas, do nosso conhecimento teológico, né? Quer realmente conhecer Deus e seu caráter? Olhe para Cristo. Nós temos uma grande vantagem aqui em relação a esses homens, em relação a esses amigos de Jó e ao próprio Jó, né? Jó ele fala no final, antes eu conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. E nós temos o privilégio de poder ver Deus através de Cristo Jesus. Se nós queremos realmente conhecer Deus, o seu caráter, o seu amor, a sua misericórdia, o seu poder, devemos olhar para Cristo, o seu exemplo, a forma como ele tratava as pessoas, a forma como ele amava as pessoas, né? E entender que o sofrimento pode ter diversas causas. Nós devemos ter muita prudência em tentar apontar a causa de sofrimento. Pode ser o nosso pecado, pode ser uma escolha errada que fizemos, pode ser um sofrimento por amor ao Evangelho, por fazer a coisa certa, como Paulo fala lá em 2 Coríntios 11, 24 e 28, se quiser ler na sua casa, leia aí no seu estudo, ele relata extremos sofrimentos, mas por amor ao Evangelho, né? O sofrimento para evitar orgulho, Paulo fala que ele sofreu um espinho na carne que foi mandado para que ele não se orgulhasse, ensoberbesse das revelações que ele teve de Deus. O cristão pode sofrer, né? Timóteo 3,12, 2 Timóteo 3,12, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, né? Pedro fala que também, se nós sofremos por causa da justiça, somos bem-aventurados. E Tiago diz também que nós devemos ter grande gozo quando cairmos em várias provações, quando passarmos provações. Então, o sofrimento tem várias causas, meu querido. E que talvez nós devemos ter muito cuidado e ficar apontando o dedo, tentando explicar a situação de cada um. Devemos evitar isso aí. Mas sim, ajudar as pessoas com oração, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, ajudar da melhor forma possível. E termos uma teologia firme, consolidada, bíblica, mas humilde. Humilde.
entendendo que há coisas que escapam à nossa mente. O Deus eterno, ele não pode ser preso em qualquer caixa teológica. Ele está sobre isso, acima disso, né? Com muita humildade. E produzirmos em nós esse amor pelas pessoas e não essa disputa em tentar provar para as pessoas que nós estamos certas e que elas erradas, né? Então, vamos aprender aí a não sermos arrogantes como Eliú, vamos aprender as novas gerações, a nova geração que está vindo, surgindo, a respeitar as mais antigas e entender que há complexidades na vida que existem, sem uma explicação ainda total, desde a época de Jó, ou desde o surgimento do ser humano, desde a queda até hoje. Respostas que nós só teremos na eternidade, quando estivermos com Cristo. Se é que na eternidade, diante da presença de Cristo, vai ser necessário qualquer resposta ou qualquer pergunta. Que Deus possa abençoar vocês e que essa aula possa ajudá-los na preparação aí das suas respectivas aulas com seus alunos. Fique com Deus, que a graça de Deus esteja sobre vocês, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Deus abençoe.